Olá pessoal, meu nome é Anderson e hoje nós vamos falar sobre cultura. Então vamos agora aos nossos objetivos. Primeiro, compreender um dos conceitos de cultura. Segundo, trabalhar a ideia de diversidade cultural, indústria cultural e cultura erudita. E terceiro, falar sobre imperialismo cultural. A história da humanidade foi construída através da cultura, ou melhor, das culturas. Conceito esse às vezes difícil de se definir, principalmente porque sua definição muda ao longo do tempo e o próprio significado do tempo foi também se alterando ao longo da história. A história, definida pelo historiador Mark Bloch como a ciência do homem no tempo, pode ser vista de formas diferentes em épocas diferentes. Nós mudamos tanto o mundo ao nosso redor, como mudamos o significado das coisas que compõem o nosso mundo. Cultura. O iluminismo elegeu a cultura como um agente de mudança, uma forma de orientar a sociedade para um patamar mais elevado. Quando se diz que determinada pessoa não tem cultura, está se usando o conceito com viés iluminista. O termo vem do latim ligado à agricultura, por isso os iluministas usaram para significar o cultivo de novas ideias que eram semeadas para produzir bons frutos. Atualmente, uma das visões aceitas é a de que a cultura quer dizer um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa ideia tem dois pontos importantes. Primeiro, ela coloca todas as criações humanas como parte da cultura. Em segundo, coloca que não nascemos com cultura. Ela vai sendo aprendida ao longo de nossa vida. Então ela é feita pelo homem, mas é externa ao homem, porque não foi feita pelos homens e mulheres individualmente, mas por grupos de pessoas. Existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você se for. Nisso entra a ideia de diversidade cultural. Embora todas as pessoas produzam cultura, pessoas de diferentes lugares e em diferentes épocas vão produzir culturas, obviamente, diferentes. Se imagine andando em uma rua. É possível perceber quais casas foram construídas recentemente e quais casas têm mais de 50 anos de idade. A forma de construir casas foi se modificando. Aposto que você se veste de uma forma diferente do jeito que seus pais se vestiam quando eles tinham a sua idade, ou que você ouve músicas diferentes das músicas que eles escutavam. Outro exemplo interessante é quando você compara filmes produzidos na década de 1990 com os trailers dos filmes atuais. Não foi só a tecnologia que se mudou, mas também a forma de se contar essas histórias. Atualmente a gente está vivendo um fenômeno de padronização cultural. Para exemplificar isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando pela Mongólia, pela internet, é claro, e eu estava na capital Ulaanbaatar. E nisso eu percebi que era muito difícil às vezes diferenciar Ulaanbaatar de qualquer outra cidade brasileira. Até mesmo as casas eram parecidas. Você pode fazer um teste aí na sua casa, escolhe alguma cidade de algum ponto do mundo e você vai perceber que muitas vezes é difícil diferenciar essas cidades de qualquer região aqui do Brasil. Outro conceito importante é o de indústria cultural. Mas o que é isso? Seria uma fábrica de cultura? Você não está tão errado assim. Tem um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, e ele se debruçou sobre a cultura produzida na sociedade da época dele. E fez algumas reflexões muito importantes que ainda servem para a nossa sociedade do século XXI. Ele definiu 3 principais braços da cultura. Primeiro, cultura erudita, é aquela considerada muito boa. Já entrou no museu, pode ser no YouTube, e viu uma obra que você não entendeu nada? Provavelmente ela era uma obra da cultura erudita. Ela é diferenciada, você precisa às vezes estudar para entender. Segundo o nosso amigo francês, ela é feita em última análise de artistas para artistas. Então, para entender a cultura erudita, muitas vezes você precisa de uma escola de arte, de um estudo cultural ou de uma faculdade, de uma escola. Para ela ser considerada superior, ela precisa de um local que o Bourdieu chama de instância de consagração.
são locais que vão legitimar essa obra. Por quê? Suponhamos que um dia eu saia fora aqui da minha casa e diga, eu sou o rei dessa cidade. Isso não vai ter efeito nenhum e as pessoas vão querer me mandar para algum local onde eu vou ficar amarrado. Agora, se eu fizer isso com o exército, eu vou ter legitimidade com isso que eu estou falando. Então, a cultura erudita, ela é considerada superior porque ela tem instâncias de consagração, ou seja, locais que dizem, ela é boa, eu posso provar. Depois vem a indústria cultural. São obras feitas para vender. Vender muito, vender para todo mundo. Você não precisa ser um expert para entender que já lavei o meu carro, regulei o som, tem a ver com uma festa. E tem só isso? Não, na verdade essa é uma grande escala de cor. Então você não tem só preto e branco. Na verdade existem obras intermediárias. Não são nem cultura erudita e nem indústria cultural. Bourdieu chama de arte média, porque ela é média. É claro, busca atingir o mercado, mas não precisa ser feita para todo mundo. Um bom exemplo disso, séries baseadas em livros. Então você pega uma série que não tem o bem e o mal muito definidos e o personagem bonzinho nem sempre está vivo no final. Você entendeu? E a nossa última ideia importante é o de imperialismo cultural. O imperialismo é um termo das ciências políticas que indica simplificadamente que um país domina outra região e se torna dono daquela região. Um exemplo, em meados do século XIX, os países europeus simplesmente decidiram dividir o continente africano entre eles. Eles literalmente pegaram o mapa da África e essa parte aqui é para mim, essa parte aqui é para você, essa aqui é para você também. E é claro que nenhum africano foi consultado para assinar o documento no final e aceitar os termos. Isso resultou num dos piores massacres da história da humanidade. Um exemplo, Congo belga, do rei Leopoldo, cuja estátua na cidade de Antuérpia foi removida recentemente. Tá, mas o imperialismo cultural. Durante o século XIX, de novo, surgiu uma ideia que foi materializada num poema chamado O Fardo do Homem Branco, que lamentava sobre a enorme missão que o homem branco carregava em suas costas, levemente curvadas, de sair pelo mundo levando civilização e cultura aos povos selvagens. Que, em outras palavras, seria como levar morte e destruição para conseguir recursos. Entre esses recursos está, obviamente, a mão de obra não remunerada, que em alguns locais nós chamamos de escravidão. E, às vezes, trabalho voluntário. Então, o imperialismo cultural é a imposição de uma cultura sobre outra. Imagine que os índios invadam nosso país, eu sei que é contraditório, e obriguem todo mundo a viver como eles vivem. É mais ou menos isso que aconteceu de verdade, só que totalmente o contrário. Então nós podemos finalizar dizendo que cultura tem diversos significados. Mas pode ser resumido como aquilo que as pessoas criam, a linguagem, roupas, arte, política. Todos nós temos cultura. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!